Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre móveis planejados, arquitetura e design. Nossas convidadas, Tereza Plácido, diretora da Decore Planejados, e Larissa Queiroz, diretora da LSQ Interiores. Obrigado pela presença. Tereza, onde fica a Decore Planejados e há quanto tempo vocês estão no mercado? A Decore Planejados fica na Avenida Washington Luiz, 378, ao ladinho da Festa Escova. Nossa, perto pertinho. Da Goiás, é. Então as mulheres visitam direto, passam direto sim, ali nessa... sim. Inclusive a Cláudia Duarte, a minha esposa, está sempre lá. Está sempre lá. E nós estamos lá há 8 anos, mas eu tenho 38 anos de estrada aí, né? Já fui projetista, já fui gerente, já montei várias lojas, até ter a minha. Muito bom. E qual é o diferencial que a empresa busca oferecer aos seus clientes, né? Em termos de atendimento, de materiais, vocês trabalham com vários tipos de móveis planejados, por exemplo, de qualidades diferentes, acessíveis, por exemplo, para quem tem quer um pouco mais de qualidade, para aquele que não tem como pagar uma qualidade um pouco melhor. Então, a pergunta é o diferencial da empresa e os materiais, se é acessível para a população no geral, né? Eu nunca quis trabalhar com loja com bandeira, né? Só aquela bandeira. Loja exclusiva, justamente por isso, porque eu acho que hoje em dia você tem que ter uma flexibilidade de ter todos os produtos, né? Para que o cliente se sinta aconchegado ali. Então eu trabalho com a Finger, que é uma marca aí que exporta para mais de 10 países, e onde eles têm uns produtos muito sofisticados. Tem a resina polimérica, que ela vem, é um material que vem de fora do Brasil e aonde ele tem um espaço especial da fábrica para ser executado essa resina no MDP. Então, assim, fora isso, tem outras cores muito bonitas e tem uma outra fábrica, a Salmar, que ela tem um preço, ela também tem qualidade, porque eu trabalho há muitos anos no mercado, tenho um nome a zelar, e assim, eu me preocupo muito em ter um produto na minha empresa que eu sei que não vai dar problema, eu sei que o cliente vai ficar satisfeito, então eu não coloco qualquer produto na minha empresa. E assim, nós temos toda a preocupação, desde o início que o cliente entra na loja, ele sempre se sente confortável, se sente aconchegado, desde uma prateleira que ele precise até um apartamento, cobertura, o atendimento é o mesmo, né? E fora isso, temos aquele cafezinho, cappuccino, pãozinho de queijo, né, para acolher. E fechando o pedido, temos profissionais maravilhosos que também são arquitetos, e fechando o pedido, vai para a nossa liberadora, que aí ela vai de novo, ela tira as medidas e faz todo um caderno executivo, que esse caderno é um caderno assim,
Tá aí ela para confirmar que ele é maravilhoso. Tem todos os detalhes, que é para que o cliente se sinta seguro do que ele está comprando. Então, ali vai foto de como estava quando foi tirar a medida, a foto da cor que ele comprou, do puxador que ele comprou, todos os detalhes. É um caderno bem grosso, com todas as medidas, assim, fielmente, que traz uma segurança que aquilo que ele comprou é aquilo que ele vai receber. Isso é importante. E os meus montadores são excelentes, estão comigo há mais de 15 anos, então pode nem falar, eles são maravilhosos. Isso aí, muito bom. Larissa, o que exatamente é psicoarquitetura? Psicoarquitetura, né? O que é isso? E de que forma ela influencia o desenvolvimento de um projeto de interiores? Explica um pouquinho. A gente tem um material que é o Psicogrife, e aí nesse material a gente estuda todo o estilo de vida do cliente, a gente vai ver quais são os desejos dele, o que ele quer mudar ali, o que está ferindo ali, né? Que ele não está conseguindo, que não está legal para ele. E aí a gente estuda tudo isso para criar um projeto todo personalizado e trazer para ele um lar, não uma casa comum. Legal. E tem algum curso para isso, de psicoarquitetura? Quando você sai da faculdade, existe uma especialidade nessa? Então, eu já sou formada, ontem fez 13 anos. E aí, a psicoarquitetura é uma especificação que a gente usa algumas ferramentas, né, da ciência para a gente usar dentro do projeto, que é uma coisa inovadora, que nem a neurociência, a neuroarquitetura e tudo. Legal, e o resultado, logicamente, deve ser bem legal, sim, né? Sim. Muito bom. Tereza, hoje o consumidor busca muito mais do que estética, né? Ele quer, além da estética, ele quer funcionabilidade, né? Funcionalidade, melhor dizendo, e qualidade. Como você equilibra o design, a praticidade, a durabilidade, né? Que é importantíssima a durabilidade, né? Como é que você equilibra isso num projeto? Olha, em primeiro lugar tem que se fazer um briefing, né? Usando, que a minha amiga aqui comentou. Só um detalhe, é muito mais fácil um cliente chegar com o arquiteto lá do que quando ele chega sem o arquiteto, né? Ou não? Também, o arquiteto também. já tem tem, até porque o arquiteto já fez todo esse trabalho, né? E eu sempre falo a importância de você ter um arquiteto para a sua obra, porque muitos clientes falam assim, não vou pagar arquiteto, eu vou fazer tudo. Até uma cliente minha, uma vez, comentou que eu fiz uma entrevista com ela de como ficou o pós-venda e tal, e ela falou, olha, Tereza, foi a melhor coisa que eu fiz fazer o meu apartamento com essas duas arquitetas maravilhosas, justamente porque eu não tive nenhuma dor de cabeça. Eu estou entrando agora pela primeira vez no meu apartamento e ele está idêntico ao que eu vi no 3D. Então, sem ter tido dor de cabeça de colocar uma pessoa e daqui a pouco eu ter que tirar a pessoa, de comprar uma torneira errada, de comprar um piso que não combina com o resto. Então, isso acaba saindo muito mais barato do que fazer por conta. Eu tenho certeza. Eu me lembro, né, que eu fui comprar, eu sempre já comentei isso algumas vezes, eu fui mudar de apartamento, aí fui eu e a Cláudia, acho, visitar uma loja de, não vou citar o nome, de planejados aqui, que são amigos, né? Eu fiquei lá umas 2h30, 3 horas, porque depois toma um café, olha e tal. Isso sem arquiteto. Eu falei, olha, eu saí de lá muito pior do que eu entrei, com um nó na cabeça, assim, sem condições. Aí contratamos um arquiteto, foi no primeiro tempo atrás, contratamos um arquiteto, que era um apartamento provisório, então, contratamos um arquiteto, sem brincadeira, em 25 minutos, demorou um pouco mais, porque teve um cafezinho, bolo, em 25 minutos ela mostrou, meia hora, o projeto inteirinho, do jeito que a gente queria. Quer dizer, o que eu demorei 2h30, 3 horas para não entender nada, não saber o que ia fazer, o arquiteto em meia hora botou o projeto ali, só fez assim, essas gavetas, tá bom assim? Você quer divisória aqui, quer mais aqui? Já estava pronto o projeto. Quer dizer, então, realmente o arquiteto é fundamental. Ajuda muito. Muito. Larissa, psicologia das cores e design biofílico. Nossa Senhora. Design biofílico. O que é isso, hein? Então, são duas ferramentas também que a gente usa
no projeto de psicoarquitetura, porque assim, a gente tem uma visão com esse estudo que as cores tem uma interpretação para o cliente, cada cliente vai ter uma interpretação diferente daquela cor. A natureza, quando você traz ela para dentro de casa, muda a sua rotina, isso já foi comprovado, né? Que ajuda no relógio biológico da gente, ajuda em tudo. Então, assim, é como se fosse uma implementação da psicoarquitetura que a gente traz para dentro de casa para melhorar o estilo de vida do cliente. Muito bom. Isso, o resultado é medido conforme o cliente vai utilizando o Isso. Às vezes sem perceber, né? Ele acaba participando, vendo isso tudo e no inconsciente dele ele acaba tirando proveito disso sem ele perceber. Isso. Interessante. Eu acho que é como é que fala? É um argumento, não vou dizer argumento, mas é uma ferramenta a mais que a pessoa tem, que nem o Feng Shui, não sei como é que se fala direito também. Se funciona ou não sei, mas é que o resultado você vê que é milenar, essas coisas. Você acaba vendo esse resultado sem perceber, Sim. mas de uma forma científica, né? Isso é interessante. Exatamente, porque assim, que nem tem cores, todo mundo vai falar assim, tem uma cor que me acalma. Tá, mas o que te remete? Tem uma lembrança para você se acalmar com aquela cor. Então, assim, não é a cor, tipo, tem o tom certo, a iluminação também tem que ser a iluminação correta, tudo isso tem todo um estudo para a gente fazer a casa, você se sentir aconchegado naquela casa, né? Então, a gente estuda tudo isso, tanto o que deixa a pessoa mais nervosa, mais ansiosa, quanto o que tranquiliza mais ela, porque a gente quer, né, entrar em casa e descansar, né? Claro. Tem um Isso é a conforto. importância de uma arquiteta, você está vendo? Fundamental. Não consigo fazer nada. Eu acho que, inclusive, o arquiteto, quanto menor o apartamento, maior o desafio. Mais necessário é o arquiteto ainda, né? E é mais gostoso. O desafio é bem melhor para a gente. É isso aí. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando de móveis planejados, arquitetura e design. Nossas convidadas, Tereza Plácido, diretora da Decore Planejados, e Larissa Queiroz, diretora da LSQ Interiores. Tereza, como funciona o processo de desenvolvimento das linhas de produtos e soluções da Decore? Bom, eu tento sempre trabalhar com fábricas que estejam atualizadas, que sejam sustentáveis e que estão ao par do que está acontecendo no mundo, né? Tanto que a Finger, ela exporta para 10 países. Então, assim, para você exportar do Brasil para fora, você sabe que é uma dificuldade muito grande. Você tem que ter uma bela sustentabilidade, você tem que... É difícil de você entrar. Então, desde o momento que você tem uma fábrica que está em 10 países, você vê a qualidade que ela tem. E que vão sempre para Milão, para as feiras de Milão, vejam a tendência de cores, porque é muito desagradável um arquiteto chegar e aí, olha, eu quero uma cor tal, mas eu não tenho. Eu vou atrás, eu não tenho. Então, até por isso que eu trabalho também com 2 fábricas. A outra fábrica tem, vou dizer, ela tem um preço melhor? Não, ela tem um preço mais acessível pelos diferenciais de fitagem, né? Mas também é de uma excelência. E eu peguei também esse produto justamente para investidores, que hoje nós temos muitos investidores, né? Verdade. E não podem gastar muito. Não pode, é para alugar, é para Airbnb. Então, essa outra fábrica tem, por exemplo, ferragens mais em contas, que são boas, mas tem durabilidade, mas tem um custo menor, tem cores que vão ficar lindas, mas tem um custo menor. Então, tem todo esse atrativo, né? Eu acho que é muito diferente, né? Você comprar um apartamento seu que você vai morar, que você teoricamente vai ficar anos e anos e anos e anos, um apartamento que vai ter uma rotatividade, até porque
tem que ter qualidade, porque senão Exato, que eu ia falar. as pessoas quebram na primeira semana, né? Vai abrir a porta. Não, tem que ter uma qualidade, mas você sabe que provavelmente vai ter que repor esse móvel em determinado tempo, porque ninguém cuida dos móveis que nem você cuida. Então, e não pode gastar muito, porque senão inviabiliza. Você vai pegar o valor do imóvel investido, mais o valor dos móveis, né? Aí vai colocar, você vai demorar 3, 4 anos para receber o dinheiro de volta. Então, por isso que tem que ter uma linha mais de qualidade, né? Mas uma linha mais acessível, mais tranquila. Olha, né? na Decore Planejados, não vai ter 3, 4 anos para pegar o seu dinheiro de volta, não. Até porque, hoje em dia, tudo que se aluga, ele está, principalmente para quem aluga para temporada, o preço, ele é um preço, né? Não tão baixo, dependendo dos dias, de um mês que vai ficar. Então, ele tem uma condição de rever o dinheiro dele mais rápido. Não, com certeza, com certeza. Larissa, ponto fundamental em qualquer projeto está falando é do briefing, né? Existe algum diferencial dessa etapa dentro da psicoarquitetura? Você já explicou, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais. Por exemplo, a família tem um animal de estimação, um cachorrinho, como funciona isso? Por exemplo, vai fazer um projeto, mas eu quero um cantinho para o cachorrinho, mas o apartamento não é tão grande assim e tal. Isso também entra porque o cachorrinho também tem um apoio psicológico, tem, né, sentimental e tal. Como é que funciona esse briefing, né, que você estava falando? Né? Então, aí a gente estuda, né, a gente pergunta para quantas pessoas vão morar ali, a gente coloca junto também, que hoje em dia o animal é praticamente a família também, né? Então, a gente tenta ver aonde que ele é o lugar que ele fica mais tempo, para a gente colocar um ambiente, montar um ambiente para ele também se sentir em casa, né? Então, tudo isso também é estudado desde do pai até o cachorrinho. Esse briefing, quando você fala em psicoarquitetura, ele demora um pouquinho mais? Porque você tem que entender um pouco melhor, eu creio, porque acho que você tem que ir mais profundo no cliente, né? Porque você vê, eu, por exemplo, eu gosto de um sofá confortável para televisão, quero uma televisão grande, eu gosto de filme, quero comer na sala, jantar, almoçar na sala, não quero na cozinha, né? Então, agora, quando você começa a pensar em uma coisa mais do interior, eu acho que você tem que ouvir um pouco mais, né? Sim, então. Aí a gente tem as ferramentas que a gente utiliza, é uma reunião um pouco mais demorada, porque a gente chega desde de olhar uma imagem da natureza, se está em outono, primavera, verão, para a pessoa ver, tipo, o que mais agrada a ela, o porquê aquilo agrada. Então, é como se fosse uma análise, né? Não é um trabalho de psicóloga, né? Que cada um tem o seu, mas é praticamente isso. A gente faz uma análise do estilo de vida da pessoa, o valor que tem aquilo ali para ela, tudo. E a gente cria um bate-papo, não é tipo assim, tão informal, fazendo porque um monte de pergunta, não. Eu vou mostrando imagens, vou mostrando cores, os tons, para eles verem o que, tipo, eles realmente gostam, para a gente ter uma noção e montar uma coisa personalizada para o cliente, porque a casa tem que ter a cara dele, né? Eu acho que casa funcional é isso. Quando o cliente chega em casa e fala, nossa, eu estou me vendo aqui, eu estou me reconhecendo. Então, eu acho que isso ajuda bastante na psicoarquitetura, porque a gente consegue entender melhor a pessoa. Muito legal, legal mesmo. Isso é usar a tecnologia, né, a favor do nosso conforto, da nossa vida, isso é importante. Tereza, para quem está planejando renovar ou montar um ambiente hoje, né, quais as principais tendências de imóveis planejados? Cores, materiais, integração de espaços, ou depende muito do projeto isso? Tem hoje, por exemplo, uma tendência, hoje mais madeira, mais colorido, mais espelho, mais vidro. Depois você pode complementar também, Larissa, né? Tem uma tendência hoje ou depende muito do que o cliente já vem definido? Hoje já tem uma tendência assim? Depende do cliente. Tem uns que já vêm com a sua ideia formada, né? E tem outros que você tem que, como a Larissa falou, você tem que conhecer um pouco mais do cliente, né? Porque hoje tem curvas, se usa muito curvas, se usa muito madeirado, porque ele dá um aconchego com cores mais pastéis junto.
Transparência, algumas em sala, vidro, Salas, muito vidro, hoje, espelhos, vidro. Então, essa é a tendência hoje em dia. Palha, produtos mais naturais, cada vez mais está voltando, né? Antigamente tinha aqueles armários de palha, e isso deixou de ser novidade. Hoje está voltando a palha. Então, é como eu falo, tudo... Nada se cria, tudo se copia e tudo volta, né? Tudo que é o passado, ele volta para o presente de alguma maneira. Então, eu acho que até toda essa mudança que está vindo de curvas, de materiais mais rústicos, eu acho que ele se dá para que o cliente também tenha um resgate, porque a gente, às vezes, vai perdendo o resgate, né? Da nossa infância. Então, você ter ali alguma coisa que te lembre a casa da sua avó, que você foi, uma cor, isso é importante. Legal, muito bom. Larissa, como profissional, existe algum tipo, quer dizer, algum ambiente, né, ou tipo de projeto que você considera mais desafiador ou estimulante? Então, eu acho que lidar com pessoas é um desafio muito grande. É o pior, é o mais difícil. Então, e assim, quando você vai fazer quando o cliente chega para você, ele está ou começando ou recomeçando, né, ali dentro daquela casa, dentro daquele lar. Então, assim, se com uma pessoa já é difícil, várias pessoas dentro de uma casa é mais desafiador ainda. Mas eu não sou de fugir de desafio, então eu vou tentando ver tudo que junta, o porquê está juntando ali, o que está precisando para ele se ver ali com a personalidade dele. E, assim, desafio acho que toda profissão tem, né? Então, não acho assim que seja mais desafiador ou menos. Muito bom. Tereza, pós-venda, né? Um grande problema e desafio hoje, né? Com certeza. Exatamente. Então, eu acho fundamental isso para o sucesso de uma empresa. Como vocês procuram trabalhar com a pós-venda para garantir a satisfação? Porque vai perfeito, mas de repente uma porta acontece um probleminha, isso acontece. Eu trabalho com construção civil, a gente faz 200 apartamentos, sempre tem uma coisinha ou outra que a gente tem que voltar para arrumar. Não muito, graças a Deus a gente não tem quase nenhum retrabalho, isso é importante, né? Ah, com certeza. Mas uma coisa ou outra escapa às vezes, né? Olha, eu posso falar que o meu pós-venda é espetacular, porque eu me preocupo muito, né? Porque, além de fazer o que eu amo, eu trato o meu cliente como eu gosto de ser tratada. E hoje os clientes estão muito imediatistas, né? Eles querem, devido ao WhatsApp, eles mandam um WhatsApp ali, se você demora meia hora para responder, aí você vai me responder? Ou começa a ligar. Então, é a nova geração que a gente está vivendo, né? A nova fase que a gente está vivendo. Então, eu tento dar muito conforto para ele nessa hora. Então, eu tenho uma pessoa espetacular que ela, assim que recebe, ela dá todo o suporte para o cliente, toda a atenção, e o cliente se sente muito aconchegado com isso. Isso eu acho muito, muito importante. Precisou, liga. Fala, precisou de um ajuste no seu armário? Liga, não deixa ficar indo mais para frente. Liga, que a gente ajusta, a gente vai lá, a gente dá a maior atenção a isso. Então, é um ponto muito forte da Decore. Isso é importante. Então, até, eu me lembro, a gente está acabando de chegar no final do programa, até o último apartamento, a gente já estava mobiliado já, que a gente foi, a gente só fez uns complementozinhos, né? Uma bancadinha aqui, já estava pronto. Mesmo assim, a própria montadora coloca selo assim, ó, revisar. Aí você vê, quer dizer, eles mesmo na montagem vê que tem coisinha para ver que eu nem sei, não dá nem para ver, né? Impressionante. Mas esse cuidado é importante, a gente tem que se sentir seguro, tanto em qualquer segmento, o pós-venda é fundamental. Olha, a gente chegou ao final do programa, né? Quero muito agradecer a Tereza, a Larissa pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, quer dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.